Bom, hoje estamos aqui com o deputado estadual Vinícius Cerqueira, ele que é do PROS. A gente vai conversar sobre os projetos dele na casa e também sobre a luta dos enfermeiros, principalmente quanto ao salário e também a carga horária de trabalho. Deputado, é um grande prazer poder conversar com você aqui. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Que isso, Thiago. Satisfação estar falando aqui com você mais uma vez. Está prestando conta aqui do nosso trabalho na Assembleia Legislativa. Primeiro, eu gostaria de falar sobre essa luta dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, que estão mostrando o quanto são fundamentais, especialmente agora, nesse momento da pandemia, né, deputado? Verdade. Infelizmente, precisou de uma pandemia mundial, uma crise sanitária, para talvez parte da população dar valor no trabalho, principalmente da categoria da enfermagem, né? E não é só os enfermeiros, estou falando dos técnicos e dos auxiliares também, que fazem um trabalho aí voltado aí na linha de frente. 65% da força de trabalho na saúde é dessa categoria, a grande maioria é formada por mulheres, ou seja, mães que têm o seu trabalho e a questões de casa, filho, família, e estão aí na linha de frente e infelizmente sem a valorização que precisa ter. É ridículo, é inadmissível um técnico de enfermagem que trabalha aí jornadas duplas, até triplas, para poder ter um salário médio aí em cada um dos seus trabalhos de R$ 1.500. Então, essa categoria precisa de valorização imediata e desde quando eu assumi aqui o mandato na Assembleia, nós estamos trabalhando para isso. Primeiro, de ter uma carga horária que seja admissível de 30 horas, assim como já é de todas as outras, da grande maioria da saúde, do médico, do fisioterapeuta, do nutricionista, do psicólogo, porque a enfermagem não tem. E além disso, um piso salarial. E essa questão do piso... A classe não tem piso também, Não tem piso salarial. O piso salarial, na verdade, é o salário mínimo, né? Que hoje é R$ 1.100. Então, a gente está nessa luta. Não existe... essa luta é uma luta nacional na questão do piso, na qual a PL que circula hoje, inclusive com manifestações nesse mês, que foi um mês voltado aí nacionalmente para a enfermagem, e nós estamos pegando essa força e aproveitando esse momento que a população precisa se solidarizar com esses profissionais, porque praticamente a população toda tem um parente, tem um amigo, tem um filho, tem um pai, uma mãe que teve um atendimento aí nessa questão da pandemia. Bom, o senhor não tem escondido a sua vontade de ajudar essa classe e tem sido uma voz ativa e firme aqui no plenário da Alego, fazendo essa defesa. Como é que tem sido o feedback dos seus colegas deputados aqui da Alego em relação a esse assunto? São todos muito solidários. É lógico que alguém precisa impulsionar essa luta, é o que eu faço hoje aqui na Assembleia, mas os outros 40 deputados e deputadas fazem esse trabalho de solidarizar. Prova disso que o ano passado nós aprovamos aqui a questão das 30 horas institucionalizada no estado de Goiás para hospitais públicos e geridos por OS. Aprovado por unanimidade na casa, existiu um veto por parte do governador que me explicou todas as circunstâncias, que essa matéria voltará aqui para a casa, que em breve nós estaremos também novamente discutindo isso. E eu já reafirmo para todos os profissionais da área que eu serei uma voz ativa para tentar efetivar essa questão da carga horária no estado de Goiás de 30 horas. O senhor acredita que será possível? É possível, né? Só depende dos outros deputados da gente atingir uma votação de 25 votos e a questão de conscientização e também de um trabalho aí também junto com o governo do estado de Goiás para que isso possa ser entendido que é necessário e que é possível. Deputado, em relação ao seu mandato, nós estamos vivendo um tempo absolutamente atípico agora, em razão especialmente da pandemia. Como é que o senhor avalia esses seus quase 2 anos e meio como deputado aqui na casa? Uma quebra de paradigma, né? Eu, uma pessoa sempre muito ligada ao povo, de atendimento diário, de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite. Tive que me readaptar nas questões aí de atendimentos virtuais. Estou tentando voltar, já estou discutindo umas 2 audiências híbridas aí para a gente tentar discutir alguns pontos que eu vejo que é importante, precisam ser discutidos, mas me readaptando a esse momento como todos os cidadãos estão tentando se readaptar. O que os goianos dos 246 municípios de Goiás podem esperar do senhor
nesse 1 ano e meio, mais ou menos, de mandato que lhe resta? Bom, tem algumas matérias muito importantes aqui na casa, algumas que atingirão aí todos os municípios do estado de Goiás. Quero citar aqui uma decisão recente do STF que colocou que as loterias também, o estado pode ter as suas loterias. Eu já apresentei uma matéria aqui na casa, fazendo com que o estado possa retornar as loterias. E eu digo porque, loteria, jogos, sim, loteria e jogos. Todos os jogos que são feitos aqui no estado de Goiás, os impostos vão para o governo federal e pequena parcela volta para o governo estadual. Então, o nosso projeto quer regulamentar a loteria estadual para que essa parcela dos apostadores que já existem, que o jogo já acontece, que acontece tudo aqui no estado de Goiás, possa ser reverberado e revertido para mais ações aqui no nosso estado. Dentre elas, uma que eu gosto muito de citar, que é o esporte. Parte desses impostos que serão feitos com a loteria estadual, grande parte vai ser destinada para o esporte, na qual é uma das áreas mais carentes que eu vejo no estado. Bom, o senhor também é um defensor declarado dos direitos da criança e do adolescente. E a gente tem visto tantos casos repercutindo nacionalmente e alguns protagonizados aqui em Goiás que ferem esses direitos. Nesse sentido, o que o senhor já fez aqui na casa nesse tempo de mandato? Bom, eu sou o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente. Fui conselheiro tutelar. Meu primeiro cargo público foi como conselheiro. Então eu sou uma pessoa que sou militante da área, eu não sou apenas um defensor. Já convivi com diversas circunstâncias de violência voltada contra a criança e adolescente. Só para vocês terem uma ideia, nesse mês, que é o meio de maio laranja, na qual eu até gosto de usar essa gravata laranja no mês de maio, é porque ele precisa ser chamativo para poder ter essa campanha de conscientização. Em pleno mês de maio, a Polícia Civil do Estado de Goiás, ela apreendeu mais de 10 gigabytes de material pornográfico infantil numa operação. Sobre a outra pergunta que você me faz, o que a gente tem feito? Nós estamos levantando as situações de todos os conselhos tutelares dos 246 municípios, para que, junto com a Secretaria de Assistência Social do Estado, estamos fazendo aí esse mapeamento para poder mandar recursos. Se o conselho tutelar estiver faltando carro para o conselheiro trabalhar, nós vamos estar mandando o carro através de emenda parlamentar e de outros deputados que vão poder enxergar a cidade. X está precisando de um carro, ou de um computador, ou de um material. Então a gente está fazendo esse levantamento para ficar mais fácil, para que todos os deputados possam saber aonde vão destinar seus recursos para o Conselho Tutelar, que é um dos maiores defensores da criança e do adolescente. Aqui em Goiânia, por exemplo, há um déficit, né, de conselheiros tutelares. Tem menos conselheiros do que necessitava para dar uma cobertura boa, razoavelmente boa, para a capital. Há alguma ideia nesse sentido de ampliação do número de conselheiros? Bom, essa questão da ampliação depende de lei municipal, né? Mas assim, o último estudo do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, de Defesa da Criança e do Adolescente, ela fala que a cada 100 mil habitantes precisa ter um conselho tutelar. Goiânia só tem 6. Então há um déficit aí de mais de 8 conselhos tutelares para que possa atender razoavelmente a cidade, né? E Goiânia tem seus diversos problemas. Por exemplo, um problema que existe muito em Goiânia e que talvez não exista numa cidade com menor número de habitantes. A questão da droga. Às vezes, quanto menor a cidade, menor o índice de drogadição da criança e do adolescente. Aqui não, aqui é um índice muito alto, muito grande, uma rede de proteção muito desassistida. Então, isso precisa ser feito, mas precisa ter uma ação conjunta. Eu penso mais na questão global, mas a cidade precisa pensar e ter outros representantes que possam cuidar também localmente. Deputado Vinícius Cerqueira, do PROS, conversando conosco aqui no Alegro Entrevista. Deputado, muito honrado com a sua presença, um forte abraço, muito obrigado e até uma próxima, espero que breve oportunidade. Obrigado, Thiago, pela oportunidade, prazer sempre estar falando com vocês e prestando conta aqui do nosso mandato, satisfação. E a todos vocês, muito obrigado também pela audiência. Voltamos em breve.